vocês passaram aí pela primeira operação dos telescópios. A gente recebeu um feedback positivo. O Almir, que estava na linha de frente aí com vocês, também ficou bastante satisfeito com as imagens que vocês capturaram. Ficaram realmente ótimas. E agora a gente vai para a segunda fase, que é o processamento das imagens. E é isso, né, Almir? Vou passar a palavra para você, para a gente seguir. Só fazer um comentário antes com relação à competição. A gente vai divulgar até sexta-feira o resultado, tá bom? Daquela competição que a gente fez para que vocês pudessem concorrer ao acesso extra ao telescópio, tá? 1h30 a mais para vocês tirarem fotos do que vocês quiserem aí. Galáxias, nebulosas, etc. Tá bom? Vocês vão liberar a resposta dos desafios. Acho que o Gustavo, Almir, perguntou, já fez uma pergunta aqui da resposta dos desafios. Você quer colocar isso para ele aí, que a gente estava conversando sobre isso, né? Sim, deixa eu só me organizar aqui, porque o slide tomou conta aqui da minha... Deixa eu apertar o ESC aqui. Da tela? Tá bom. Eu acho que eu vou compartilhar, parar o compartilhamento aqui, para você poder compartilhar sua tela também. Isso, é o que eu estou querendo. Tá, é porque quando eu estou mandando ele fazer a apresentação do slide, ele está ocupando a tela da... Ah, entendi. Deixa eu ver se eu compartilhar minha tela. Ver se vai dar certo. Vamos ver aqui, compartilhar. Pronto. Aí agora deixa eu ver se eu... ampliando ela aqui. O modo da apresentação, ela... Não, ele... Mas aí você consegue ali em cima, meu, exibir configurações, a segunda opção, Sim, aí, sim. Alternar, aí ele... Acho que se você alternar, ele vai mudar, aí. Tá, já deu. Deu. Aí só oculta aquela barrinha ali embaixo, para ficar mais limpo ali, ó. Beleza, já está 100%. Então, sobre o desafio, né? A gente vai, junto com a resposta também, colocar, junto com a resposta o resultado da competição, né? Colocar a solução, tá? A ideia era que vocês compartilhassem isso nas redes, trocassem entre as equipes, dentro da equipe, o que você conseguiu, qual o resultado que você obteve, como é que você fez, né? A ideia desses desafios é isso, é provocar para que vocês procurem as soluções, né? Por isso que a gente ainda não colocou uma resposta para os desafios lá, né? Mas a gente vai colocando, né? Então, nesse primeiro desafio, esse é o primeiro, tem outros agora nessa segunda etapa do projeto, já envolvendo as imagens, né? A análise das imagens. E passado algum tempo a gente vai lá e coloca a explicação, seja um PDF explicando a resposta ou até mesmo uma rápida explicação via vídeo, tá? Então vocês vão ter a resposta, ok? Mas vale a pena sim vocês fazerem a comparação entre vocês, entre as equipes, trocarem de ideias, diferentes formas de chegar ao resultado, tá? É isso. Mais alguma outra? Sim, só fazer um comentário aqui, Almir, com relação às imagens. Nós enviamos hoje para vocês, por e-mail, o link para que vocês possam baixar as imagens que a equipe capturou, ok? Se por acaso alguém não tiver recebido, por favor avise a gente. Pode ser pelo WhatsApp lá no grupo, pode ser pela plataforma ou pelo e-mail mesmo, contato@astrolab.club, tá bom? O arquivo está no formato .zip, tá? É um arquivo zipado, comprimido, porque como tem mais de um arquivo, né, são várias fotos que vocês tiraram, tem os metadados das capturas, então a gente colocou em um arquivo só para facilitar para vocês, né, para que vocês não tivessem que baixar 15 arquivos separadamente. Então você baixa o zip. Se por acaso no computador de vocês não tiver como
descomprimir, né? Fazer o unzip. Normalmente tem, tá? Tanto o Mac, quem está usando Mac ou quem está usando Windows, já tem programas que vêm no sistema operacional mesmo, é só você clicar com o segundo botão em cima do arquivo e pedir para descomprimir. Mas se vocês não tiverem instalado nenhum programa, eu vou escrever no chat aqui o nome de um programa que é gratuito. E você instalando ele tem essa opção de descomprimir com o segundo botão em cima do arquivo, e você bota extrair arquivos e ele coloca na pasta onde você escolher. E o Davi só pediu para confirmar para você, e ele disse que confirmou e te mandou uma mensagem no WhatsApp, tá bom? Tá legal. Só esse comentário. Então é isso, Tá acho que podemos seguir aí. Então tá bom. Vamos lá, vamos para a nossa agenda hoje. Hoje nosso bate-papo aqui ele é curto. A gente vai, porque o nosso objetivo aqui, claro, é fazer vamos dizer assim, um processamento de imagem voltado para os nossos interesses dentro do projeto. Claro que se a gente quiser sofisticar esse processamento, tanto do ponto de vista estético, existem N ferramentas para fazer isso, né? Inclusive, quando a gente estava durante a captura com algumas equipes, a gente conversou um pouco sobre isso, né? Você pode usar sempre o Photoshop para fazer várias operações, né? Com as imagens para torná-las mais bonitas, né? Inclusive também, isso é uma coisa que eu vou falar aqui, em termos de se vocês pensam em imprimir as imagens, em geral a resolução da imagem não é suficiente para grandes impressões, né? Para você imprimir, para usar na internet, no computador, e para imprimir até um tamanho de folha A4, talvez até o A3, você consegue. Mais do que isso, por exemplo, se você quisesse fazer uma exposição, que é uma ideia, né, de fazer uma exposição, aí a gente tem que usar algum tipo de software. O Photoshop tem isso, mas existem outros gratuitos que fazem interpolação de imagem e aumenta a resolução, e aí você consegue fazer impressões maiores. Mas essas imagens, em geral, elas não são feitas para isso. Quando você quer fazer uma imagem, uma impressão grande e tal, você usa às vezes você faz um mosaico, você tira várias imagens, junta, aí sim você fica uma imagem de grande resolução. Eu vou até mostrar um projeto que eu estou aproveitando, né, as nossas noites de captura aqui, que eu fui desenvolvendo paralelamente para isso. Tá? Então a nossa oficina hoje é um pouco aqui, eu vou falar rapidamente sobre as atualizações, né? O que nos aguarda aí no projeto a partir de agora, né? Que a gente tem as imagens, tá? Aí depois eu vou voltar a falar do Registax. A gente falou isso dele na última live, mas falou muito rapidamente. Então a gente chegou a usar o Registax com algumas equipes já para fazer algum processamento rápido, mas a gente vai passar por ele com um pouquinho mais de calma para vocês fazerem vamos assim, terem noção de todas as ferramentas que estão lá dentro, né? E depois a gente vai usar um outro software aqui. Existem alguns softwares para você fazer esse tipo de análise que a gente vai fazer aqui. O Salsa J é um deles, tá? Ele é desenvolvido numa universidade de Paris para fim de análise de imagens de astronomia e de outros usos científicos. Existem outros softwares com a mesma capacidade, né? O DS9 é muito usado, inclusive em algumas instituições aqui no Brasil. O ImageJ também ele é usado para isso. Alguns softwares específicos dentro do universo da astronomia também fazem essa função, mas eu escolhi o Salsa J pela simplicidade, pela disponibilidade dele, né? E porque também depois ele vai ser usado em outros projetos. Então, diz respeito com a ideia de vocês já irem se familiarizando, né, com esse projeto. Então vamos falar rapidamente das atualizações, né, o que nos espera agora no projeto. O Felipe já adiantou o resultado da competição. Até sexta-feira a gente sai com com o resultado, tá? A gente está
na verdade, o Felipe está fazendo a contabilização da pontuação das diversas equipes para apresentar o resultado na sexta-feira. Aí a gente tem a próxima observação, aquela que foi adiada, que não foi possível fazer. O agendamento vai ser aberto para vocês, 15 e 16 de junho vai ser aberto o agendamento, e aí as equipes vão poder entrar lá e fazer o agendamento normal, como foi feito esse da Lua para essa observação. Vai funcionar do mesmo jeito. No dia do agendamento, a gente se reúne aqui, a equipe loga, assume o controle do telescópio, só que diferentemente desse da Lua, o objetivo aí é fazer um passeio, né, fazer um panorama, registrar algumas coisas no céu. Desde um planeta, uma galáxia, uma nebulosa, enfim, fazer um passeio. Não dá para a gente fazer, lembrando, né, o objetivo é, de fato, ver alguns objetos diferentes, né, mas não dá para você fazer, por exemplo, uma fotografia de céu profundo para valer. Dá para você fazer um registro rápido, mas se a gente fosse fazer uma fotografia para valer, fotografias de céu profundo às vezes levam horas cada fotografia. Então, não é o objetivo. O objetivo é passear e ver o que a gente consegue fazer. Inclusive, eu recomendo que, quando vocês forem agendar, que vocês escolham até olhem no estelário os objetos que vão estar disponíveis, na determinada data, o horário, para vocês escolherem melhor o agendamento de vocês, tá ok? Aqui, bom, então esse é o agendamento. Deixa eu voltar aqui rapidamente. Aqui. Aí a gente tem alguns eventos previstos, eventos muito importantes e interessantes, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, tá? No dia 15 já, na terça-feira próxima, às 20 horas, a gente tem uma conversa com a Ana Paula, uma engenheira aeroespacial formada aqui na Universidade de Brasília, e que teve a oportunidade de participar de um projeto da NASA de simulação de convívio, de habitação, de habitabilidade lunar. Faz parte já dentro do projeto da NASA de ter uma estação lunar, né? Então ela já vem fazendo esse tipo de teste. A Ana Paula foi selecionada para esse projeto, e aí ela vai contar um pouquinho, é uma conversa, tá? Então ela vai contar um pouquinho dessa experiência dela, da experiência do curso que ela fez, o mestrado que ela está fazendo na China. Enfim, a gente vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho as possibilidades profissionais que se abrem aí nessa área, né? Muito interessante ter essa oportunidade de conversar com a Ana Paula. Tá? Só pontuando aqui, Almir, isso tudo que você falou, inclusive um ponto bom que eu acho que vocês vão gostar muito, ela tem uma história de como ela entrou nesse mundo, né? O que foi que despertou a ela e que fez ela decidir seguir por essa área de universo, explorar o universo, né? Por meio aí da engenharia aeroespacial, né? Então ela tem uma história também interessante com telescópios, que ela já participou de um projeto de construção de telescópios, então ela tem bastante coisa a agregar e eu acho que vai abrir o horizonte de vocês, inclusive trazendo um pouco para a realidade, né? Porque muitas vezes a gente acha que esse mundo é muito distante das nossas mãos, né? E vocês vão ter contato com uma pessoa aqui de Brasília que decidiu seguir e está tendo muito sucesso na carreira dela, né? Então vocês vão poder fazer perguntas também para ela, ok? Então vai ser muito legal. A gente incentiva que vocês participem mesmo. Segue aí, Almir. Tá bom. Então, dia 19 a gente tem uma outra live onde a gente vai estar fotografando alguns planetas, né? Essa live é tarde, tá? Vai ser a partir das 10 horas, por uma única razão: os planetas não vão estar numa altura boa antes desse horário, né? Na verdade, eles só começam a ficar numa altura realmente interessante
para fazer fotografia para valer depois das 11h30 da noite, mas 10 horas já dá para a gente ver, já dá para botar ele aqui na tela, dá para a gente filmar ele, igual a gente estava filmando a Lua, igual a gente conseguiu filmar a Lua. Então a gente vai botar Júpiter, a gente vai botar Saturno, aí eu vou falar um pouquinho sobre Netuno, Urano, como é que a gente identifica, que tipo de captura a gente pode fazer desses planetas mais distantes. Vou falar até de Plutão, né? E aí a gente vai ser uma live muito interessante sobre como se fotografa planetas, em alguma medida é muito parecido com a Lua, tá? E também anunciando que provavelmente ainda no segundo semestre, mais para a segunda metade do segundo semestre, talvez a gente tenha um projeto só sobre astrofotografia planetária. Tá? Aí no dia 23, a gente tem uma outra live com o professor Ricardo sobre a astronomia e a evolução da vida. Ele vai falar sobre como os impactos de asteroides e meteoros causaram e foram fundamentais para o desenvolvimento da história da Terra e da história da vida na Terra, né? E vai falar também um pouquinho sobre as extinções em massa. É uma apresentação rápida para não ser muito nada muito profundo, mas suficientemente rico de conceitos e de dados. Mas aí ele vai estar disponível para a gente bater papo, para fazer perguntas para ele. E esse é um projeto que também vai ser oferecido no segundo semestre para vocês lá do Leonardo. Tá? Aí, dia 27, então, a gente tem uma outra live que é sobre fotografia solar. Esse também tem um horário diferente. É um sábado, vai ser às 10h30 da manhã, porque é o horário que o Sol vai estar numa altura razoável para a gente poder fotografar, para a gente poder filmar o Sol aqui. E a gente vai filmar usando diferentes filtros e vai ver algumas características muito interessantes do Sol, e aí fazer algumas associações a algumas outras estrelas. Então vai ser uma live bem, bem bacana também, e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Ao largo desses eventos todos aí, a gente tem uma série de atividades para serem realizadas agora na plataforma. Tá? Essas atividades elas envolvem as imagens que vocês capturaram. Então, a partir de agora, vocês vão trabalhar essas imagens. Então, envolve vocês usar essas imagens para fazerem pesquisas, para fazerem comparações, para fazerem medições. Tá? Então, fazerem registros. Tá? Então, tem uma série de atividades provocativas que vocês vão ganhar muito realizando essas atividades, vai amadurecer, porque vocês vão perceber que é muito mais do que só olhar e tirar uma foto. Né? Na medida em que você começa a explorar conceitualmente sobre vários aspectos aquele objeto que você tem ali, que você registrou, né, que você observou, que você está observando, ele vai abrindo um horizonte de possibilidades científicas, conceituais, comparativas e assim por diante. Então, essas atividades foram pensadas para isso. São importantes, são atividades que envolvem um pouquinho de reflexão, um pouquinho mas nada muito, muito difícil. Existe uma única atividade que é um pouquinho mais avançada, que está separada e que é opcional, né? Uma parte dela é opcional, que envolve a medição da altura das galáxias usando trigonometria e tal. Então, para aqueles que gostam mais de matemática, poderem usar a matemática à vontade para desenvolver essa atividade. As outras atividades não demandam isso, são mais simples e mais simples assim, quantitativamente mais simples, mas envolve alguns desafios, algumas pesquisas. Tem uma atividade muito interessante que envolve a comparação das crateras lunares com as crateras na Terra. Então, tem algumas coisas interessantes para vocês fazerem. E tem também uma última parte do projeto que envolve
as viagens exploratórias, as viagens espaciais, que eu tenho certeza que vocês também vão gostar bastante. Tá? É isso. Então, em termos do projeto, a gente caminha para o final, para a segunda e última parte do nosso projeto. É importante que vocês façam as atividades, tá? É importante que vocês compartilhem os resultados, as dúvidas das atividades. Na medida que vocês forem tendo dúvidas, vocês vão compartilhando e vão trocando informações lá no fórum, no feed, tá? Vão perguntando lá no grupo do WhatsApp também. Vamos usar os meios aí que a gente tem, já que a gente não pode estar presencialmente, né? Então vamos usar os meios que estão disponíveis para que a gente possa realizar essas atividades e trazer curiosidades das nossas pesquisas e assim por diante, enriquecer bastante o projeto com relação a isso. Tá? Então, e aí a gente vai falar um pouquinho do Registax. Voltando então agora para o nosso tema do processamento propriamente dito, a gente vai falar do Registax, que é vamos dizer assim, a principal ferramenta. Existem outras ferramentas, tá? Que fazem um pouco o que o Registax faz, mas o Registax é de longe o software de processamento mais utilizado por quem mexe com astrofotografia, com fotografia da Lua e dos planetas. Tá? Quem mexe com fotografia de céu profundo, existem outros softwares que fazem o papel do Registax, tá? Como o Deep Sky Stack, enfim, outros, mas para a fotografia da Lua e do planeta, o Registax vamos dizer assim, presença marcante, e vocês encontram vários tutoriais no YouTube, na internet, e o manual dele, inclusive, é muito, muito interessante, muito completo. Ele explica bem cada função que está disponível ali. Agora, é um software simples de ser usado. Tá? Eu vou abrir ele aqui. Tá? A gente já é conhecido de vocês, né? A gente já teve a oportunidade de manusear ele durante as capturas, né? E ele é um software simples, mas completo. Aquela parte de empilhamento que a gente fazia, por exemplo, que a gente fez usando o AutoStaker, a gente pode fazer inclusive no Registax também. A gente faz no AutoStaker, o Registax tem um algoritmo um pouco mais antigo de empilhamento. O AutoStaker ele tem sido mais usado, mais frequente, e eu acho ele mais direto, mais simples de fazer. Por isso que eu optei por usar o AutoStaker no lugar do Registax para fazer o alinhamento e o empilhamento. Mas ele tem aqui, ó, se você olhar aqui nas abinhas dele, né, ele tem aqui o align aqui em cima, o stack, quer dizer, ele alinha. Lembra lá do AutoStaker que a gente colocava aqueles pontos, selecionava aquelas áreas e apareciam centenas de pontos em cima da foto? Ele faz isso aqui, o align. Depois que a gente fazia aquilo, ele ia lá e fazia no terceiro passo o stake, que era o empilhamento. Ele faz o empilhamento aqui, e aí só que aí depois ele oferece uma coisa a mais que o AutoStaker, que é esse processamento da imagem nessa abinha aqui, Wavelet, né? Eu vou pegar uma imagem como exemplo aqui, tá? Deixa eu pegar uma imagem aqui. Uma imagem aqui para a gente exemplificar rapidamente. É importante a gente passar por isso. Alguns de vocês a gente já viu, já fizemos um pouco esse processamento lá, mas vocês estão recebendo, mesmo quem fez aquele primeiro pré-processamento, vocês estão recebendo as imagens como elas saíram, os vídeos, simplesmente passados pelo AutoStaker. Tá? Então, assim, vocês estão recebendo as imagens a extensão em TIFF, que é com maior definição, né, que é como essa imagem aqui que eu selecionei, ela tá. Então, se eu botar aqui as propriedades dela,
Você vai ver aqui que ela é uma imagem de 5,95 megabytes e ela está em TIFF. Tá? Essa vamos dizer assim, a extensão, o tipo de arquivo. Tá? Então é isso que vocês vão estar recebendo. Vocês, quando receberem, na verdade, vocês vão estar, para cada imagem, vocês vão estar recebendo também, tem lá o nome da imagem, tem lá dois arquivos com o mesmo nome. Um arquivo TXT e um arquivo do Excel. Tá? Esses arquivos são importantes, sobretudo o arquivo TXT. Deixa eu mostrar como é que vocês vão estar recebendo, para quem ainda não abriu, não teve a oportunidade. É assim, ó, tá? Então, deixa eu aumentar, ver se eu aumento aqui um pouquinho essa, para vocês verem. Pronto, vocês vão para cada imagem, então, por exemplo, essa primeira imagem aqui, você vai ter um arquivo TXT, um arquivo Excel e a imagem. Sempre o arquivo TXT, o arquivo Excel e o arquivo imagem. E é claro, vocês vão trabalhar sempre com o arquivo da imagem, é sempre um arquivo TIFF, que vai variar de tamanho. Esse aqui, por exemplo, tem 9 MB, tá? Outros vão ter 4, 3, 5, 6 MB, dependendo na hora quando a gente gravou lá, quando vocês foram fazer a captura, vocês escolheram aquela área, né? Então, aquela área de captura, né, em pixel, é que define o tamanho e depois a compressão define o tamanho do arquivo. Tá? Se você abrir o arquivo TXT que acompanha, ele traz uma série de informações. Para quem está querendo não só tirar uma foto bonita, mas está querendo saber como essa imagem, o que está por trás dessa imagem, né? Então você tem aqui todos os dados sobre ela. Um dado muito importante que tem aqui é esse aqui, que é o dado da câmera que foi usado para qualificar, para obter a imagem. Por que é importante saber a câmera? Porque a câmera traz uma série, a câmera ela é um sensor, né? E esse sensor tem suas propriedades, e cada sensor tem propriedades diferentes. Uma das propriedades relevantes que um sensor tem é o tamanho do pixel. Todo sensor ele tem lá uma resolução, sei lá, pense no sensor de uma câmera Canon ou Nikon, ou Sony qualquer, 12 megapixels do celular, por exemplo, ou 18 megapixels, ou 30 megapixels, enfim. Essa é a resolução. Ou seja, 18 megapixels, então vai ser mais ou menos quanto você pega o número de pixels na horizontal, o número de pixels na vertical e multiplica, vai dar mais ou menos 18 milhões de pixels. Né? Mas o pixel tem um tamanho, e esse tamanho do pixel influencia, do ponto de vista científico, bastante a imagem. Então, saber a imagem em si ela é muito importante. Agora, tem um elemento aqui que é muito importante. Lembra que eu pedi para vocês fazerem toda a captura que vocês fossem fazer, vocês se certificarem de que vocês tinham marcado lá naquela opção, lá em File Names, UTC, ou seja, para que o tempo que fosse a imagem, que fosse associado à imagem, fosse o tempo universal, e não o tempo aqui da onde você está capturando, aqui de Brasília na época. Então, por exemplo, se você capturou às 9 horas da noite, esse tempo corresponde a qual hora lá em Greenwich, que é o tempo universal. Né? Então, como a gente fez isso, aí aqui embaixo, ó, na penúltima linha, aparece lá o timestamp, aí a data, tá? E aí a hora de captura. Então veja aqui que essa hora aqui, por exemplo, ela está 1h da manhã, 1h33. Na verdade, essa imagem foi capturada provavelmente 10h30, e aí ele está marcando 1h30 aqui da manhã. Tá? Então, e provavelmente ela foi capturada no dia 30, então. Tá? Na virada do tempo, né, do dia 30 para o 31. Então você tem a data aqui, e essa data aqui é muito importante. Para quê?
para quem for comprar o desafio, lembra que eu falei daquela atividade avançada que tem lá como você para você calcular a altura das crateras da Lua? Então, para você calcular a altura da cratera da Lua, você precisa saber a inclinação do raio do Sol naquele horário que você tirou aquela foto. Então, como é que você sabe isso? Você sabe isso usando essa data aqui. Mas aí vai ter um tutorial lá explicando como é que você usa essa data para calcular essa altura da inclinação do Sol, porque com a altura da inclinação do Sol e o tamanho da sombra, você consegue calcular a altura da cratera, a altura da montanha, a altura da cordilheira e assim por diante. Então, tem uma série de informações aqui que são importantes, tá? Do ponto de vista científico. Você nunca guarda só a imagem, você guarda a imagem e esses metadados. A gente chama isso aqui de metadados, que são dados que ajudam a explicar aquela imagem que você obteve. Se alguém, por exemplo, você pega um objeto estranho no céu, você está lá fotografando, de repente aparece uma coisa estranha que você não sabe explicar. No esforço de tentar explicar cientificamente aquele objeto estranho, você precisa desse conjunto de informações aqui para saber o que pode ter acontecido. Disso aqui e de mais os dados do telescópio, obviamente, do local onde você estava tirando, né, a imagem e assim por diante. Tá? Muito bem. Então aí você tem aqui as imagens, tá? Vocês vão receber os arquivos que foram enviados para vocês, estão lá, o conjunto de imagens e o conjunto de arquivos de metadados. Tá? O TXT, o arquivo em Excel, ele é mais um histograma, ele é muito útil para quando você vai fazer também análise de luz e análise de comportamento. Não é o caso aqui, se a gente estivesse fazendo, por exemplo, fotografando estrelas ou galáxias e estivesse fazendo um estudo de luz das estrelas, aí sim seria muito importante os arquivos em Excel. Mas eles estão aí, eles são salvos juntos automaticamente, então eles estão disponíveis aí. Tá? Então está aqui a imagem, né? Quando você abre a imagem, você abre uma imagem, você sempre abre aqui Select e abre a imagem, e aí você tem aqui de um lado o que a gente chama de wavelets, tá? Que é uma forma de trabalhar a imagem em camadas, né? No caso do Registax, ele trabalha isso em 6 camadas. Tá? Isso é totalmente possível de ser feito, por exemplo, no Photoshop você pode trabalhar com N camadas, N máscaras, você estabelece quantas você quer. Aqui é automático e ele faz isso para a gente. E do lado de cá ele tem uma série de funções e essa principal aqui que é o controle de brilho, tá? Contraste e brilho da imagem. Então, como a gente já exercitou lá, na medida em que eu faço isso aqui, eu consigo ou aumentar o brilho, a claridade da imagem, ou diminuir, e o contraste também. Se eu não quiser trabalhar com sliders, eu posso trabalhar isoladamente com contraste e com brilho, aqui nesses botõezinhos aqui de baixo, tá? Onde eu vou só com a setinha, eu vou diminuindo, ou vou aumentando, e aí eu vou tendo muito mais precisão no que eu estou fazendo. Tá? Mas, de qualquer jeito, é aqui que eu consigo esse resultado mais rápido. Os wavelets, né, que a gente... o objetivo deles aqui é que a gente consiga, vamos dizer assim, uma redução de ruído, por um lado, e, ao mesmo tempo, uma ampliação, vamos dizer assim, da definição da imagem, né? Que as características fiquem mais definidas. Eu vou exemplificar isso aqui para vocês. Por exemplo, aqui está a área selecionada, onde está sendo aplicada o filtro, vai estar sendo aplicado, né? O processamento está sendo aplicado, ele nunca é aplicado na imagem inteira, ele é aplicado numa parte e depois ele, depois, se você quiser, você amplia para o resto da imagem. Tá? Então, eu posso ir aumentando e vocês podem ver que aqui ela já está ficando uma imagem muito mais definida do que a lateral dela aqui, que ainda não tem nada aplicado.
né? Então eu posso ir forçando bastante. O quanto que eu posso forçar? Eu já falei para algumas equipes, né? Isso aqui é de gosto, tá? Você vai fazendo na medida em que você acha que está ficando melhor, acha que está ficando nítida e ao mesmo tempo não está forçando demais a mão. Como essa imagem aqui está muito boa, ó, você vê que eu estou forçando bastante e ainda assim não está aparecendo nenhum artefato estranho, nada, nenhuma linha, nenhum quadradinho artificial que não faça parte da imagem, né? Eu posso aumentar aqui assim, vamos aumentar aqui um pouco o contraste. Aqui eu já estou estourando um pouquinho a minha imagem, né? Se eu diminuir aqui, talvez eu tenha que diminuir um pouco para não estourar ela lá, ó, tá vendo? Essas partes mais claras aí ela já não está mais estourando. Existe uma função aqui que é muito interessante que você pode usar para evitar que você estoure, né? E aí você só aplica o seu filtro numa determinada área, que é essa função aqui de máscara, de masking, né? Ela permite que você selecione, né, vamos assim, aonde você quer aplicar o seu filtro, tá? Então aí você vai selecionando, por exemplo, tá vendo que ele está selecionando só as partes mais claras, mais brilhantes, né? Então ele está protegendo toda a outra parte. Aí eu poderia, por exemplo, aumentar a minha coisa, aumentar sem aumentar tanto, aumentar o meu brilho, sem aumentar tanto naquelas partes que estão protegidas. Então essa ferramenta de máscara aqui, ela serve para isso, para que você aumente o contraste, aumente o brilho, aumente a luminância da imagem, sem precisar estourar uma parte dela. Também é uma ferramenta conhecida, quem mexe com processamento, mas está aqui disponível para o processamento simples, né, que a gente pode usar. E aí eu posso usar essa ferramenta à vontade, né, tá? Eu posso ir criando camadas para diferentes filtros, tá? Não tem problema. Algumas dessas funções que estão aqui, que são esse quadrinho aqui de funções, vocês vão usar apenas quando vocês forem fazer fotos de planetas, fotos coloridas, como aqui o RGB Balance, quando você está misturando as cores, tá? Não é o caso aqui. Mas aqui o que você consegue, por exemplo, essa outra aqui, ó, View Zoomed, por exemplo, eu posso estar fazendo o processamento aqui e posso ver no detalhe o que está acontecendo com o quadro, né? Com uma parte específica da imagem, tá vendo? Então eu vou, por exemplo, eu quero ver o que está acontecendo aqui nessa parte aqui que é mais, vamos supor que ela seja mais crítica para mim. E aí eu estou aumentando aqui a luminosidade e aí eu estou vendo o que está acontecendo lá. Né? Vou aumentar aqui, por exemplo, o contraste. Às vezes, tenho toda a imagem, a luminosidade pode estar estragando o resto da imagem. Estou aumentando o brilho, pode estar estragando o resto da imagem. Mas como eu quero estudar aquela estrutura ali em particular, eu quero ver o que está acontecendo lá. Então eu seleciono aqui, dou o zoom, e aí eu posso ir forçando a definição, né, naquela região. Por que me interessa forçar a região naquela região específica? Porque às vezes, por exemplo, uma imagem mais definida naquela região me permite uma medida mais precisa. Se a imagem está um pouquinho borrada, na hora de eu tentar medir qual é o tamanho dessa sombra aqui, por exemplo, eu não vou conseguir direito. Vamos supor, aqui eu tenho uma borda de uma cratera, né? Estão vendo aqui que isso aqui é uma borda de uma cratera? Vamos supor que eu queira calcular a altura dessa borda dessa cratera. Para isso eu vou precisar de saber o tamanho dessa sombra aqui. Tá? Para calcular o tamanho dessa sombra, é interessante que essa borda aqui esteja bem definida. Porque se ela estiver bem definida, quanto mais bem definida, mais precisa é a minha colocação, a minha medição aqui. Se ela estiver meio imprecisa, tiver um intervalo aí, então acontece que
a minha imagem pode ser um pixel para cá, um pixel para lá, 2 pixels para lá, 2 pixels para cá, e cada pixel aí pode estar valendo alguns quilômetros ou pelo menos algumas dezenas de metros de tamanho. Tá? Então é importante ter esse recurso disponível. Então esse view zoomed aqui, ele é interessante, ele tem essa finalidade. Tá? O Gamma não está abrindo porque aqui, enfim. O Gamma, o histograma, ele tem funções também de você fazer mexer no contraste, no brilho e na luminosidade da imagem. Tá? Existe aqui uma função de resize, né, que é para você mudar o tamanho da imagem. Ele não é eu não gosto dessa função no Registax. Em geral, ela acaba degradando um pouco a imagem, então eu particularmente nunca uso ela. Esse aqui é o Wavelet Filters também, você tem aqui os wavelets também, os mesmos que você tem aqui, que você pode ir fazendo aqui precisamente por meio de, não do slide, mas por meio dos pontos. Tá? São aqueles mesmos wavelets lá. Tá? Você pode fazer eles por aqui, tá bom? Se você quiser cortar a imagem também, você pode cropar. Existe uma função de crop, tá? Aqui, onde você vai selecionar a área que você quer cortar, tá? E utilizar, se quer jogar um pedaço da imagem fora. Mas existem outros softwares para fazer isso. Você pode fazer isso até no Paint, lá no Windows. Você processa toda a imagem, depois leva para lá e faz isso. Aqui são vamos dizer assim, funções mais comuns que vocês estão presentes em todos os softwares, né? Em a maioria dos softwares conhecidos. Mas se destaca aqui, eu gosto muito dessa visão dos zooms, dessa visão particular aqui, para ver o que está acontecendo ali. Eu acho muito importante e faz uma grande diferença, e eu acho que talvez isso seja a principal razão do Registax ser tão utilizado, é essa questão aqui dos wavelets, né, e você pode usar ele a gosto. Essa máscara aqui que é utilizada e que tem no Photoshop, tem no GIMP, tem outros softwares de processamento, podem ser utilizados também, mas é uma novidade. Ela só está presente no Registax, se eu não me engano, de 2 atualizações para cá, uma coisa nova, nós não tínhamos isso aqui. Tá? Então, agora, e essa questão aqui do alinhamento do RGB. O que acontece? Você vai lá, você vai capturar uma foto de Júpiter, aí você faz, usando uma câmera monocromática, você faz diferentes, você tira uma foto em cada canal de cor, e depois você quer misturar. Para isso você precisa alinhar perfeitamente para fazer esse matching, né? Essa ferramenta aqui ela é usada para isso, não serve muito para o caso da Lua. Depois que você processou toda a sua imagem, você ficou razoavelmente satisfeito com ela, a gente já viu isso aqui durante a captura, você vem aqui e aplica o Dual, e aí com isso ela expande para toda a sua imagem, e aí você tem uma imagem. Enfim, eu não estou julgando essa imagem, vocês viram, eu fui fazendo sem muito cuidado esse processamento, mas o objetivo era mostrar para vocês as ferramentas que vocês podem utilizar. Né? Essa imagem, por exemplo, aqui, ela é muito interessante para o tipo de estudo que a gente vai fazer. Por quê? Porque você tem aqui muito nítida, né? As sombras aqui estão todas muito nítidas, né? Se a gente prestar atenção, por exemplo, aqui, ó, nessa cratera aqui, ó, você até o montezinho de rebate do centro dela, essa montanha central aqui, tem a sombra aqui, e aí dá para você calcular a altura desse monte, desse pico central dessa cratera aqui. Dá para você calcular a profundidade dessas craterazinhas menores aqui. Enfim, tem uma série de coisas que você pode fazer. Tem algumas
algumas formações, né, topográficas na Lua muito interessantes, e que você pode ir estudando até o perfil da cordilheira, né? Você pode ver, aqui tem uma parte mais alta, aqui talvez ela chega ao seu cume máximo, e assim por diante. Tá? Nesse momento, eu queria chamar a atenção que algumas equipes, sobretudo as equipes que fotografaram no último dia, no dia 5 e no dia 6, a Lua já estava praticamente cheia, praticamente Lua, fotografaram dia 5, meu Deus, dia 6 já não teve ninguém, mas fotografaram no dia 5, dia 4 e dia 5. Mas quem fotografou no dia 5 já fotografou a Lua praticamente cheia. Então o terminador quase não existe mais. Quando a Lua está cheia, o terminador, você já não tem mais terminador ali. Ele vai surgir do outro lado depois, na medida que a Lua se tornar crescente. Aí o que acontece? Quem não tem essa imagem, não conseguiu pegar, talvez não consiga fotografias com sombras tão nítidas. Tá? E isso pode ser uma dificuldade para algumas das atividades, sobretudo para aquela atividade que eu falei, atividade avançada lá. Se for o caso, não tem problema, né? A gente pode, se a gente vê que está com dificuldade, é só de conseguir uma sombra nítida o suficiente, mesmo mexendo aqui no contraste e tal, pode me contactar, tá? Porque aí a gente manda uma outra imagem, se possível até daquela região, daquela cratera, com uma sombra maior, que tirada em outro dia, obviamente, né, para que você possa utilizar para fazer o exercício do cálculo lá. Tá? Como eu falei, o exercício, por exemplo, vocês vão fazer um exercício que diz respeito a medir a distância entre as crateras, o tamanho, o diâmetro das crateras, né, o comprimento, quando elas forem aquelas crateras que são menos redondas, né, que tem um desenho estranho, ou quando vocês estiverem medindo cordilheiras, né. Então vocês vão vão medir, fazer essas medidas todas, que são medidas mais simples, a gente vai ver isso aqui agora, mais as medidas de altura, né, altura e profundidade das crateras, elas estão separadas, elas são opcionais, como eu falei, elas exigem um pouquinho de gosto e de domínio de algumas ferramentas da matemática. Tem lá um tutorial explicando como é que faz, algumas dicas para fazer e tal, e depois eu vou postar um videozinho explicando como é que se faz isso. Não é nada muito difícil, tá? Eu estava até conversando com o Felipe, a gente vai colocar um formuláriozinho lá na plataforma, onde você só entra com os dados e ele te dá a altura automaticamente, né? Mas aí a gente vai fazer isso mais para frente, vai deixar um pouco vocês, aqueles que quiserem tentar ter o gostinho de descobrirem por vocês mesmos, tá bom? Deixa eu aplicar aqui no Dual. Então aí você tem a imagem aplicada, tá? Eu vou salvar essa imagem aqui no desktop mesmo, na área de trabalho, tá? Vou chamar como demonstração, só para usar elas. Então é isso, o Registax é um software simples, se você quiser comparar com o Photoshop da vida, claro que o Photoshop é muito mais poderoso, é um software gratuito, mas que para esse tipo de fotografia ele é muito útil e é suficiente. Tá? Eu conheço muitos astrofotógrafos aqui no Brasil e fora do Brasil, em listas que a gente acompanha, discute, compartilha a imagem. Tá? Todo mundo usa o Registax e alguns poucos saem do Registax, ainda levam para o Photoshop, mas muito mais porque gostaram muito da foto e querem fazer um quadro de lembrança, do que
por questão mesmo de estudo das crateras ou do relevo da Lua, por questões de selenografia mesmo, propriamente dito. Tá bom? Então, sobre o Registax, é isso que a gente tinha para falar. Tá? Não é muito difícil, como eu falei, então a gente, a princípio, não tem um tutorial dele lá na plataforma, é muito mais por tentativa e erro. Se vocês começarem a ter muita dificuldade, aí vocês perguntam para a gente e a gente vê como é que a gente pode fazer. Se for o caso, eu faço um tutorial rapidinho. Mas essa live vai estar gravada também, tem a explicação básica sobre o seu funcionamento. Tá? Então, o próximo passo, aí a gente vai falar um pouquinho agora, rapidamente, sobre o Salsa J. Tá? Esse software que é um software simples, desenvolvido para uso dentro das universidades, tá? E que, por ser gratuito, ganhou o mundo, é muito útil, muito simples. Tem o link aqui embaixo, no último slide, aqui tem o link da onde vocês podem baixar, tá? O Salsa J, tá? Ele faz parte aqui de um esforço da comunidade europeia para o desenvolvimento da ciência e da educação científica, tá? Então, é bem interessante. Ele é usado em muitas universidades aqui no Brasil também. Então, dentro dos cursos de física, de astronomia, de ciências em geral, mas não só, tá? Porque ele, dentro dos cursos de biologia também, ele tem algumas funcionalidades muito interessantes para você, por exemplo, estudar clima, geologia, células, enfim, tudo que envolve imagem, o processamento analítico de imagem, ele é útil. Tanto ele quanto um outro que também é muito usado, que se chama ImageJ. Tá? Esse aqui é muito utilizado e eu escolhi pela simplicidade. O ImageJ é muito poderoso também, mas eu considero ele um pouco mais difícil de ser utilizado. Tá? Então, deixa eu abrir aqui o Salsa J para vocês. Vocês vão clicar naquele link ali que vai estar disponível para vocês e vão baixar ele. Tá? Vai ter um executável lá, é só executar, ele instala automaticamente e aí você abre ele e ele tem essa carinha aqui, ó, simples assim. Tá? Ele é só isso aqui, ó. Tá? Esse quadrinho amarelo aqui, estão vendo? Ele é só isso aqui. Tá? Só que não se iludam, aqui dentro ele tem várias ferramentas interessantes. Para quem for seguir com a gente e desenvolver outros projetos, sobretudo projetos de fotometria, etc., ele tem várias funções muito interessantes aqui. Eu canso não me canso de brincar com esse software, de explorar ele. Outro dia eu estava mexendo com um microscópio aqui, tirando umas fotos e fazendo algumas medições com ele. Ele é muito interessante para isso também. Tá? Mas aqui para astronomia ele é muito útil. Né? E como é que a gente vai usar para esse projeto muito pouca coisa. Eu só estou usando esse software para começar a introduzir vocês nesse tipo de aplicativo de tratamento científico de imagem. Tá? Mas basicamente o que você faz aqui você vai lá, abre a sua imagem, tá? Deixa eu ver onde é que ela está aqui. Área de trabalho. Cadê? Demonstração, tá aqui. Vou abrir ela aqui. Pronto. Ele abre numa segunda janela. Tá aqui o software, tá aqui deixa eu diminuir aqui o Registax, tá? A imagem que a gente processou e ele tá aqui a imagem que a gente vai usar para fazer a medida que a gente quiser, tá?
Bom, como é que ele funciona, né? Ele é simples assim, ó. Tá vendo essas funções aqui, esses quadrinhos aqui? Então você pode, por exemplo, você tem uma lupa aqui que você pode ampliar, né? Então vamos supor que eu esteja estudando a borda dessa cratera aqui, né? Eu vou lá e amplio, ó, o suficiente, ó, o quanto eu quiser, tá? Para ter a medida, a maior precisão possível, né? Do que eu estou querendo medir, tá? Então, se eu não estou querendo medir uma sombra, eu estou querendo medir como é que se diz? Eu estou querendo medir uma cratera, né? Então aí eu vou e não preciso de um aumento tão grande. Às vezes esse aumento aqui, se for uma cratera muito pequenininha, às vezes eu preciso de um pouquinho mais de aumento. Se não for, eu consigo, vamos dizer assim, medir com a imagem tamanho normal aqui. Mas vamos supor que eu quisesse medir uma cratera qualquer aqui. Aí eu tenho a lupa, aqui eu consigo arrastar a imagem, né? Eu consigo, é como se fosse um cursor para ela, tá? Quando eu tiver com uma ampliação muito grande, eu vou me posicionando nela, né? E aonde eu estou vai aparecendo aqui embaixo, tá? E basicamente vocês vão usar essas funções aqui, tá? Essa aqui é uma seleção retangular, tá? Se eu quisesse fazer tivesse aqui uma figura que fosse mais quadrada, né? Eu quisesse calcular uma área, por exemplo, tá? Uma área aproximada, eu poderia usar, tá? Existem formas, seleções, não só a retangular, existem outros tipos de seleção, mas aí eu preciso habilitar ele aqui dentro, mas a gente não vai usar ele, a gente usa às vezes em outro tipo de análise fotométrica, mas a gente não vai usar ele aqui. Aqui o que nós vamos usar é essa primeira função aqui, que é a função de retilínea, seleção retilínea. Quando você clica nela, aparece aqui escrito seleção retilínea. É essa seção que a gente vai utilizar. Então, só para vocês terem uma ideia, como é que é a utilização disso? Você clica lá, e aí você vai, vamos supor que eu queira medir essa cratera que está aqui. Eu venho aqui, ó, e traço a linha de uma borda à outra. No momento em que eu faço isso, ele me diz exatamente qual é a extensão dessa cratera. Está lá, 226,98 só. Ele só diz isso, 226,98. Essa imagem, né, ela tem no eixo X 1037 e no eixo Y aqui, no eixo vertical, ela tem 700. Então ela tem assim, ó, no horizonte 1037 o quê? Pixels. E aqui, nesse horizonte aqui, ela tem, aqui em cima ele está falando quanto que é isso, tá? Ela tem, desculpe, ela tem 1216 pixels aqui e tem 944 pixels aqui nesse tamanho aqui, tá? Então essa imagem que eu estou usando é porque eu estou usando, ó, a 62% dessa imagem, tá? Então quando eu quiser calcular uma distância, eu pego aqui e ela me diz já qual é a distância em pixel. Então, por exemplo, eu quero calcular dessa grandona aqui, eu quero calcular o diâmetro dela. Eu estico de uma borda a outra, e aí eu sei exatamente qual é o tamanho que ela vai ter em pixel. Tá? Deixa eu ver aqui, cadê? Olha lá, essa aqui vai ter 447 pixels. Tá? Mas saber a distância em pixel não é o que a gente está querendo. A gente está querendo saber, por exemplo, em metros, em quilômetros, o quanto que isso representa em pixels. Né? Para você saber transformar esse número de pixels em quilômetros, existe algumas formas de você fazer isso, né? Uma das formas que você tem para fazer isso é o seguinte: você precisa saber, isso vai estar lá na plataforma para vocês usarem essa informação e como fazer isso, tá? Um tutorialzinho de como fazer isso,
Mas basicamente, só adiantando para vocês aqui, o que vocês precisam é o seguinte, vocês precisam saber o seguinte, esses pixels equivalem a quanto arcos segundos, porque lembra lá aquela nossa primeira live em que eu falei que as distâncias no céu a gente mede em arcos segundos, em arco minutos, a gente mede distâncias angulares, é assim que funciona. Então, na verdade, eu transformo o pixel em arco segundo e depois eu transformo a medida em arco segundo em quilômetros. Tá? Para fazer isso, eu uso regra de 3. Tá? Eu sei, por exemplo, qual é o diâmetro da Lua em arcos segundos e eu sei qual é o diâmetro em quilômetros. Então, eu sabendo quantos arcos segundos tem aqui a imagem, né, eu consigo calcular facilmente quantos quilômetros tem a mesma imagem, fazendo uma regra de 3. E uma coisa interessante que você pode fazer também, sem precisar fazer esse tipo de regra de 3, usando a própria ferramenta do Salsa J, é o seguinte, por exemplo, vamos supor que você queira medir uma craterazinha menor aqui, e você não sabe, mas você reconhece essa cratera aqui, você vai lá na Wikipédia ou lá no Virtual Moon Atlas e descobre que ela tem um certo diâmetro. Ela tem, sei lá, o diâmetro de 5 quilômetros. Vamos supor que ela tenha 5 quilômetros. Então, é possível você calibrar o Salsa J de tal modo que, sabendo... deixa eu ver onde é que ele faz isso aqui. Definir escala. Você tem a distância em pixel, que é 447, você entra com a distância real, e aí ele já passa a unidade que você quer. Então vamos supor que a distância aí fosse 5, mas não centímetros, 5 quilômetros. Tá? Nesse momento, eu já calculei, e a partir daí ele passa a me dar agora as distâncias em quilômetros. Não mais em pixels, mas agora em quilômetros. Tá? Então, eu com essa ferramenta aqui de analisar, definir escala, eu consigo fazer isso, essa medida. Qual é a dificuldade natural aqui? É que eu precisaria já saber uma dessas distâncias aqui, coisa que eu não sei. Eu só sei se eu pesquisar lá na Wikipédia ou lá no Virtual Moon Atlas. Mas se eu estivesse fazendo pela primeira vez, não existisse nem a Wikipédia, nem o Virtual Moon Atlas, eu não sei como fazer isso. Daria para fazer sabendo, por exemplo, as propriedades do nosso telescópio e do nosso sensor. Porque sabendo a propriedade do nosso telescópio, sabendo a distância focal do nosso telescópio, e sabendo o tamanho do pixel da nossa câmera, que está lá naquela imagem, naquele TXTzinho que a gente abriu, a gente consegue calcular a resolução, ou seja, quanto no nosso sistema de imagem, telescópio-câmera, quanto de distância de arcos segundos é coberto por cada pixel. Então, isso é possível calcular, existe uma formulazinha para calcular isso, e aí eu sabendo essa escala, aí eu consigo saber quanto é isso aqui em arcos segundos, e eu sabendo quanto é em arcos segundos, eu consigo calcular em quilômetros, né, usando a regra de 3. Seja porque eu sei o da Lua inteira, eu sei qual é a distância da Lua inteira em arcos segundos e em pixels, e se eu não soubesse nem isso, se eu estivesse medindo pela primeira vez, eu não soubesse nem a distância, o tamanho da Lua, nem o diâmetro da Lua, eu ainda poderia fazer isso transformando isso, sabendo a distância da Terra até a Lua, daria para fazer esse cálculo também. Tá bom? Então, voltando aqui à nossa análise, não se preocupe, porque vai ter um tutorial explicando como usar, né, o que vocês precisam fazer aqui usando o Salsa J é saber o tamanho do que vocês querem medir em termos de pixel. Como transformar esse pixel em quilômetros, vai ter um tutorial que vai ajudar vocês a fazer isso. E a ideia é que vocês comparem diferentes estruturas. Né? Então, por exemplo, isso vai nos dar um conhecimento da Lua muito interessante. Né? A gente olha a Lua daqui,
a gente não tem ideia do tamanho que as coisas são lá dentro. E de repente você vai pegar, por exemplo, uma cratera como a cratera Tico, que vários de vocês fotografaram, e você vê qual é o tamanho dessa cratera, qual é a profundidade dela, né? Então esse é o objetivo, né? Qual é a distância? A gente estava lá no telescópio, a gente ia percorrendo, né? A gente estava ali na cratera de Platão, né? Ia até a de Aristóteles, saía mexendo no telescópio. Quanto que eu percorri para chegar lá? Eu atravessei o Mar da Tranquilidade aqui, saí de um estreito aqui para o outro. Quantos quilômetros eu percorri naquela mexidinha no telescópio? Então, por exemplo, se eu quiser saber a distância dessa cratera aqui para cá, eu consigo medir aqui claramente. Se eu tivesse com uma imagem aqui de um mar, por exemplo, eu conseguiria medir o tamanho do mar, conseguiria medir uma área aproximada, né? O mar, às vezes, ele é meio retangular, eu consigo por meio dessa imagem aqui, ou se eu não quiser usar essa imagem, no caso da cratera, isso aqui elas são quase sempre esféricas. Eu sabendo o diâmetro, eu sei o raio, eu sei a área. Mas se for um lago, por exemplo, vamos supor que isso aqui fosse um mar, né? Eu poderia muito bem calcular essa distância, pegar uma distância média que é assim, tratar como se fosse um retângulo e ter uma área média daquele mar, e comparar, por exemplo, com as distâncias que a gente tem aqui na Terra, né? Vocês sabem que a gente tem várias crateras aqui na Terra. Uma cratera que é emblemática pelo seu formato e que lembra muito as crateras da Lua, aliás, lembra até um pouco essa daqui, só que não tem esse rebide aqui no meio, é a cratera de Beringer, que fica lá nos Estados Unidos. Ela tem esse mesmo formato aqui. Então, ela tem, claro, o seu tamanho conhecido, sua profundidade conhecida. Vale a pena você comparar essa cratera, que está lá no Arizona, lá nos Estados Unidos, né, com essas crateras lunares. Ela é maior ou é menor do que essa aqui? Ela é proporcional? Ela é mais funda? Ela é mais rasa? Por quê? O que diferencia, né? O que pode ter causado essas diferenças, né? Outra coisa, vocês têm as crateras na Lua, tem algumas mais rasinhas aqui, né? Muito provavelmente porque elas foram enchidas depois ou porque os impactos foram maiores, né? Mas você tem um limite, você não tem crateras que extrapolam muito, são muito mais profundas, né? Então isso tudo vai colocando algumas questões interessantes para a gente pesquisar, tá? Então é isso. O que nós vamos fazer? Vocês vão usar o Registax para obter imagens nítidas e com, vamos dizer assim, um contraste razoável para que vocês possam medir, né, os diâmetros, as distâncias, as áreas, as sombras, os comprimentos, tá? E com isso fazer estudos comparativos entre as crateras lunares, entre vamos dizer assim, os acidentes topográficos lunares, e fazer algumas comparações com as coisas que a gente tem, inclusive aqui na Terra, tá? Num estudo mais amplo, envolvendo outros planetas, a gente poderia, por exemplo, comparar as crateras lunares com as crateras de Marte e aí por diante, mas isso são cenas para os próximos capítulos, para os próximos projetos, tá bom? Então é isso, e a gente agora fica para algumas perguntas. Pronto. Você está me ouvindo, amigo? Estou te ouvindo, Felipe. Achei que você tinha ido jantar. Não, estava acompanhando aí. Aproveitou para jantar aí, trabalhou o dia inteiro, falei, aproveitou e foi comer alguma coisa rapidinho. Vamos ver se tem alguma dúvida, então, né? Acho que a apresentação aí ficou clara. O Pedro criou um fórum lá de discussão, já postei aqui
o link para registrar dúvidas na plataforma, os links para baixar os softwares que o Almir explicou agora, o SalsaJ, o Registax, o AutoStacker, o Sharp Capture, de novo. Vocês têm alguma dúvida, gente? Tem alguém aí? Tem, o pessoal tava falando assim, aqui, perguntando exatamente sobre isso. Vamos colocar apresentação para download, claro, vão estar lá. Pronto, o pessoal tá aí. A Júlia respondeu, Lorena, Maria, Danilo, Vinícius, João Luiz É Camilo. bem Ok. simples, né? É Perfeito. uma recapitulação, né, do que a gente já estava fazendo durante a captura, mas é porque tiveram algumas equipes que acabou que não deu tempo de passar por essa parte do Registax, e aí eu quis dar uma ênfase, recapitular para que vocês, agora com as imagens na mão, né, vocês vão ter aí, tem grupos aí que estão com mais de 10 imagens, né? Então vocês vão poder se reunir online, tá, gente? Nada presencial, se reunir online e fazerem processarem, discutirem o processamento, o contraste, já usarem o SalsaJ para fazer algumas medidas. O projeto ele provoca vocês, ele pede, tem uma atividade lá que vocês têm que criar uma tabela comparando as crateras. Ele está estruturado para forçar vocês a pensarem em termos de comparação interna das próprias estruturas da Lua, mas também da Lua com a Terra. Tá? Ok, a Júlia está perguntando aqui se já tem um tutorial do Registax no projeto. Júlia, não tem o tutorial do Registax, simplesmente porque eu não achei que fosse necessário. Ele é um software meio intuitivo. Agora, se vocês tiverem dificuldades no manuseio dele, aí eu posso fazer um rápido tutorial mostrando. Tem as explicações básicas aqui da live, né? Ela vai estar disponível, mas eu posso fazer um tutorial rapidinho de 5 minutos e botar lá em algum lugar lá na plataforma para vocês terem acesso. Não tem problema não. Tá? Mas assim, ele é bem intuitivo. Se vocês mexerem, vocês vão conseguir operá-lo sem grandes dificuldades. Perfeito. Acho que essa era a única dúvida da Júlia. Se não tiver mais dúvida, gente, pode falar mesmo. O SalsaJ ele é um software muito completo, poderoso em termos de análise, né? E como eu falei, a gente vai usar ele em várias ferramentas. Aqui o nosso uso dele é um tanto quanto limitado. A gente não está medindo intensidade de luz, a gente não está medindo um monte de coisas de estudo de fotometria e tal, mas a gente está medindo coisas importantes, como tamanhos, crateras, distâncias e assim por diante. Vocês sabem que ciência a gente faz a partir de dados, a partir de medidas, a partir de informações, e sempre que a gente consegue quantificar essas informações, nem sempre a gente consegue, tá? A ciência não é feita só de números, ela é feita muito de conceitos, né? Mas sempre que a gente consegue quantificar, a gente tem um ganho. Então, o SalsaJ ele vai nos ajudar a obter algumas medidas, algumas quantidades importantes no nosso, na nossa contemplação da Lua. Perfeito. Vamos ver se tem mais alguma dúvida aqui, Almir. Não, acho que é isso. Tá tudo certo, então. Então a gente agradece aí mais uma vez a live. Almir quer dar boa noite aí pro pessoal? Não, para mim tá tudo certo. Valeu mais uma vez, gente. Obrigado. E nos vemos para ouvir a Ana Paula na terça-feira, que eu mesmo estou super ansioso para ouvir as histórias dela sobre esse período que ela passou lá no camping lá da NASA, simulando como seria a vida na Lua, né? Ela passou 2 semanas internada lá, tô curioso para saber. Então, ela vai contar os detalhes para a gente aqui. Excelente. Tá, então tá, gente. Se tiverem alguma dúvida aí, mandem pra gente. Você já tem os canais todos aí. Beleza. Tá bom, gente. Lorena, até logo. Valeu, gente. Alessandra, um abraço. Tchau. João, valeu, gente. Obrigado. A gente se encontra por aí.
ou na terça-feira, aqui no mesmo lugar, mandamos o link para vocês, ok? Boa noite, Isso, Letícia, beleza. Davi, Marcos, Isa, João, Lorena, Júlia, Alessandro, Gustavo, Vinícius, todo mundo aí que mandou, Pedro. Se eu tiver esquecido alguém aí, desculpa. Nos vemos aí no próximo encontro. Um abraço, gente. Boa noite. Até mais.